Novamente, mercado subindo e eu vendendo. Sim, novamente, estou indo contra a manada. Muitos vão achar estranho, podem até me chamar de louco, mas ao final desse vídeo, você vai entender que essa decisão foi muito mais racional do que parece. A relação risco-oportunidade mudou completamente nos últimos 3 dias. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você não me conhece ainda, eu sou o Viçoso, analista cripto há mais de 7 anos, e aqui nesse canal eu trago conteúdo de altíssimo nível para quem quer construir patrimônio de forma sólida e consistente e utilizando o mercado cripto para isso. Se for esse o seu caso, não deixe de fazer a sua inscrição aqui embaixo. E se ao final o conteúdo fizer sentido para você, deixe o seu like, deixe um comentário para eu saber que o conteúdo realmente está valendo a pena. Agora bora para a análise. Bom, os últimos 3 dias foram intensos, muita coisa mudou, completamente mudamos o cenário cripto. No último vídeo eu tinha dito que o mercado cripto estava sendo visto como o patinho feio e que bastava uma única pernada de 20, 30, 40, 50% para todas as pessoas olharem para o Bitcoin. As pessoas que mais criticaram neste momento são as que querem comprar. Mas elas querem comprar aqui, ó, no topo do topo do topo. E hoje eu vou te mostrar por que essa é a decisão mais errada e mais amadora possível. Se você acompanhou os últimos vídeos aqui do canal, você sabe das minhas últimas decisões. Eu estava posicionado aqui nos $60 mil. Era uma posição estratégica que, se caso rompermos para baixo, eu perderia ali 3, 4%, mas que, se caso a gente fosse romper para cima, eu deixei claro que a partir dos $67 mil, que seria onde a gente tentaria entrar nessa lateralização novamente, eu iria olhar para venda, eu iria vender as minhas posições, parcialmente ou totalmente, assim como fiz aqui e vendi todas as posições nos $79 mil na movimentação anterior. Eu vou te explicar exatamente o que aconteceu durante essa movimentação com a minha própria posição e o que eu entendo que está acontecendo, a minha leitura da forma mais racional possível, sem tentar acreditar no que a mídia está falando, sem tentar decifrar o que o mercado vai fazer nos próximos dias. Bom, a gente teve uma notícia que os Estados Unidos iria dobrar a recompra de títulos de longo prazo. O que é isso? Resumidamente, ele estaria injetando liquidez no mercado global. Essa injeção passaria ali de $2 bilhões para $4 bilhões. A partir daí, o mercado começou a subir, começou a andar muito forte. E por que isso é tão importante? Porque não existe bull market, não existe mercados em alta com muita força sem uma injeção de liquidez. Observe aqui os ciclos anteriores, que toda vez que a gente tinha uma movimentação forte no ciclo de criptomoedas, a gente tinha também uma injeção de liquidez global ali. Observa como que esses dois gráficos, essa linha mais escura e essa linha mais fina, andam juntos em movimentações de alta. Aqui novamente, e no último ciclo a gente já teve uma liquidez mais lateral. E muita gente, inclusive, atribui a isso a gente ter tido um ciclo um pouco mais cansado, um ciclo sem altas tão explosivas como os anteriores. Isso mostra o porquê é tão importante a gente ter liquidez. Liquidez, resumidamente, significa ter dinheiro disponível para poder alocar, seja no mercado internacional, seja no mercado de criptomoedas. Se não tem dinheiro, não tem injeção de capital e o mercado, consecutivamente, não sobe. Além disso, a gente viu ali também uma reunião de portas fechadas do presidente Trump com os principais líderes do mercado cripto. Nessa foto, a gente vê aqui, ó, os principais comandantes das principais corretoras, CEOs das principais criptomoedas. A gente tem aqui o CEO da XRP, o CEO da Link. Nesse contexto, resumidamente, o presidente reforçou que os Estados Unidos é o polo mundial das criptomoedas, disse que foi feito um avanço gigantesco e fez ali uma pressão política para que a regulamentação seja finalmente aprovada. Lembrando que fez apenas uma pressão política e que não houve decisão propriamente dita nesses últimos 3 dias. Mas é interessante que eu estou explicando o contexto para vocês entenderem, mas vocês têm que ter clareza de que as movimentações acontecem porque elas já deveriam acontecer, elas foram arquitetadas por grandes instituições para acontecer
E sempre que acontece, existem notícias para justificar aquela movimentação. É o contrário do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que por causa desta reunião, por causa dessa pressão de aprovação da lei, por causa dessa injeção de 2 para 4 bilhões de dólares, o mundo inteiro simplesmente estalou o dedo e iríamos transferir de um fundo de bear market para uma alta de bull market. Isso, pessoal, não é verdade. Eu não sei se essa alta foi porque esses caras combinaram nessa reunião. Eu não sei se essa alta foi exatamente por causa da injeção de liquidez, mas eu sei que essa alta foi arquitetada. Eu sei que antes dela acontecer, eu já estava posicionado e eu sei o que vai acontecer a partir daqui quando eu analiso os dados internos e vejo o que está acontecendo com o gráfico propriamente dito, dia após dia. Por isso, pessoal, não se apeguem a notícias. As notícias sempre vão surgir para justificar as movimentações do preço. Quando a gente volta e olha aqui para o gráfico, vamos deixar claras algumas coisas. A primeira, essa movimentação, independente dela ser artificial ou não, é uma movimentação astronômica. É uma movimentação que desde o início do nosso bear market, a gente não viu nada parecido em todos esses meses. É uma movimentação que pode dar fim ao ciclo de baixa? Pode, mas é uma movimentação que já deu fim ao ciclo de baixa? Ainda não. Por que ainda não? Para que a gente reverta a polaridade, a estrutura macro do nosso mercado, a gente precisa que a estrutura anterior de baixa, mensal e semanal, seja quebrada. Como que essa estrutura é quebrada? A última estrutura que a gente teve foi essa estrutura de baixa semanal. Então, eu ainda estou fazendo uma subida muito impactante, por sinal, mas ainda dentro de uma estrutura de baixa. Quando, Viçoso, eu vou reverter essa estrutura? A partir do momento que eu quebro a estrutura anterior, que seria o topo dessa movimentação, volto para retestar, eu posso retestar aqui na mesma linha dessa movimentação anterior, posso até mesmo invadir aqui um pouco para dentro, ou posso até mesmo fazer um pouco mais alto do que o topo anterior, mas eu tenho que retestar e confirmar um pivô de alta acima dessa estrutura anterior. A partir do momento que isso acontecer, aí sim, realmente estaremos num novo bull market. Até lá, a gente só tem suposições em relação a estarmos iniciando um novo ciclo de alta ou não. E vamos ver se o passado conflui com isso que eu estou explicando? Sim, no passado, quando foi que a gente reverteu o ciclo de baixa? A gente vinha de movimentações de baixa muito prolongadas, né, durante vários e vários meses, e a primeira estrutura que foi quebrada foi essa anterior aqui, quando a gente teve essa primeira movimentação de alta. Observa que a gente teve essa primeira pernada, a gente voltou para retestar na mesma altura da movimentação estrutural anterior, e aí sim a gente quebrou e continuou fazendo um pivô de alta e consecutivamente tivemos movimentações aceleradas de alta. A partir do momento que a gente tem uma estrutura como essa confirmada, eu tenho sim interesse em me manter nas minhas posições por um período mais prolongado, tá? Mas enquanto eu não tenho essa confirmação, eu ainda trabalho com suposições. Eu não sei se isso daqui foi o Trump e basicamente os outros CEOs das corretoras que combinaram de impulsionar o mercado. Eu não sei se realmente é o início de uma movimentação de bull market. Eu não sei se é apenas um falso rompimento e se daqui a alguns dias a gente vai devolver toda essa movimentação para termos aqui um pânico mais extremo. Sim, eu não sei, mas eu consigo me posicionar no baixo risco e surfar movimentações monstruosas como essa, mas eu preciso também eliminar exposições nos momentos de alto risco, senão eu nunca vou conseguir colocar esse lucro no bolso. Eu conheço diversas pessoas que estão a diversos ciclos do mercado e elas ficam ricas e depois ficam pobres. Elas multiplicam o patrimônio e depois voltam para a estaca zero. Eu prefiro jogar o jogo de maneira altamente estratégica. Eu vendi todas as posições novamente nos 79 mil dólares.
e eu vou te mostrar logo o porquê foi novamente em 79 mil dólares. Mas antes que você já venha falar que eu vou me arrepender, que eu vou ter que recomprar essas posições mais caras, sim, pode ser que eu tenha sim, mas eu tenho um racional por trás disso tudo. Eu vou analisar o gráfico dia após dia e se caso eu estiver errado na minha tese, eu sou humilde o suficiente para perder parte da movimentação. Mas nas últimas jogadas não foi bem isso que aconteceu. Na penúltima oportunidade, eu havia comprado aqui em 65 mil dólares e vendi na casa dos 79 mil dólares, uma alta de 20% em pouquíssimo tempo. Recomprei essas posições em 60 mil dólares e vendi novamente agora nos 79 mil dólares, uma alta de 32% em cima do meu capital. Somados 32% em cima dos 20% que eu já tinha tido anteriormente, juros sobre juros, eu tive aí em pouquíssimos meses mais de 60% de lucro em cima do capital bruto. Então, se caso a minha tese estiver completamente errada e eu tiver que realmente recomprar essas posições mais caras, é muito provável que eu perca muito menos do que esses 60% de lucro em cima dessa movimentação. E por que exatamente que eu escolhi os 79 mil dólares? Obviamente, eu não estou acreditando que marcaremos o topo, que eu acertei a estrela da estrela do topo. Pode ser que sim, mas é mais provável que não. Mas por que essa é uma região tão interessante de venda? Bom, eu disse que para que a gente vire a polaridade no mercado, a gente precisa quebrar essa estrutura. E anteriormente, a última pernada que a gente teve de alta, o início da movimentação de baixa, ele se desencadeou através deste candle aqui. Observa que este candle foi o último candle positivo, o último candle onde que a força compradora estava no total controle dessa movimentação de alta. Então, eu posso concluir que boa parte dessa movimentação de baixa aqui foi causada por quem acionou o gatilho nesta região. Então, é bem provável que, novamente, as mesmas instituições que acionaram o gatilho aqui, recompraram em zonas inferiores e também estarão olhando para essa região como uma zona potencial de venda. E durante a movimentação aconteceu de forma muito rápida, mas eu havia comentado que a partir dos 67 eu já olharia para venda. E por que eu não vendi, então, em 67, Viçoso? Vamos olhar aqui como se deu essa movimentação em gráficos fractais menores. Quando eu olho no tempo gráfico de 15 minutos, eu vejo que o ponto crítico para mim era os 67 mil dólares, porque é o custo do investidor de curto prazo, do dia que eu estava analisando o gráfico. E sim, a gente varou esse custo de forma bem abrupta. Olha esse volume aqui, isso aqui é um volume de rompimento, e a gente teve um reteste nessa região e, consecutivamente, confirmamos esse rompimento. É bem provável que, se caso a gente tivesse rompido, mas devolvido essa movimentação aqui para baixo, eu teria vendido o mais próximo de 67 para garantir ali pelo menos um lucro de 10%, 12% dos 60 aos 67 mil dólares. Mas como a movimentação aconteceu muito rápida e eu vi uma força institucional entrando e assumindo o controle de forma muito rápida, observe que a gente veio fazendo fundos ascendentes, fundos ascendentes, fundos ascendentes, fundos ascendentes, fundos ascendentes e ainda assim não tivemos perdas de fundos ascendentes, tá? Estamos lateralizando aqui, mas por que essa região de 79 exatamente chamou a minha atenção? Primeiro, que ela entrava dentro da zona institucional que virou preço anteriormente. Segundo, que a gente tem uma região nos 85 mil dólares, que é uma região muito forte dos holders de longo prazo. A gente vai olhar a análise interna agora há pouco, mas 85 é uma região chave que precisa ser superada para que a gente retome o movimento de alta estrutural. Então é muito pouco provável que a gente vindo aqui numa única pernada, a gente passasse até os 85 mil dólares direto. A gente teria uma barreira muito grande, no máximo ali até os 85. E bom, a gente teve um princípio de um sinal de uma rejeição, mas logo tivemos continuidade.
Mas aqui sim a gente começou a ter sinais claros de exaustão. Não quer dizer que essa movimentação aqui, ela vai, a partir de agora, corrigir e a gente vai voltar para os 65, para os 60, para os 50 mil dólares. Mas é uma zona potencialmente de risco, onde que a proporção risco-retorno começa a ficar desfavorável para mim. Por quê? Porque eu já estava surfando ali mais de 30% de alta. E a partir desse ponto, é muito provável que a gente não consiga sustentar uma movimentação de alta contínua como estamos vendo dia após dia. Observe que a gente começa a ter um primeiro pavio aqui de rejeição, mas ainda estamos tendo uma certa continuidade. Mas observe os níveis de exaustão do RSI que temos no momento. A gente tem mais de 92 de RSI aqui no tempo gráfico de 4 horas. Então, mesmo que a gente não vá devolver essa movimentação, em qualquer momento a gente tenha pelo menos um pullback no tempo gráfico de 4 horas. E certamente eu estarei de olho em pullbacks no 4 horas, no diário e assim consecutivamente para reposicionar as minhas posições. Porque eu não tenho garantia de que isso aqui vai ser uma rejeição ou de que isso daqui é o início de um novo bull market. Essa é uma movimentação que fugiu de todos os padrões recentes e de tudo que a maior parte das pessoas estava imaginando, pelo menos num curto período de tempo como esse. Então a gente tem que ser humilde o suficiente. Se você vê alguém cravando, essa movimentação é por causa disso e agora vai acontecer aquilo, pode ter certeza que essa pessoa só está querendo engajamento. A gente tem que entender o contexto e planejar uma ação para cada cenário. Então, se caso a gente tiver uma movimentação de correção a partir de agora, tranquilamente vou procurar recompras de posições. Se caso, a partir daqui, Viçoso, a gente continuar subindo em linha reta, é possível que a gente suba até os 80, até os 85, até os 87? Pode ser que sim, o mercado é soberano, mas é pouco provável que a gente continue nessa movimentação em linha reta por muito e muito tempo. Pode ter certeza que essa movimentação vai enganar muita gente, assim que muitas pessoas começarem a acreditar que daqui nós vamos direto para os 126 mil dólares, o botão de venda vai ser acionado e a liquidação da ponta compradora vai ser em cascata. É isso que nós vamos ver aqui nas nossas próximas análises. E o fato interessante é que se o mercado cripto há 3 dias era o patinho feio, agora o mercado internacional pegou esse posto. O mercado internacional começa a ter menos interesse, menos volatilidade. Os olhos, neste momento, estão voltados para o mercado cripto. Mas também pode ter certeza que nos próximos dias iremos ver uma desaceleração dessa movimentação. E você tem que tomar muito cuidado, porque é aí que muita gente começa a perder dinheiro. Muita gente que perdeu o time começa a olhar agora para compra. Muita gente que perdeu o time começa a querer entrar a qualquer custo. Não tenha paciência para esperar uma correção saudável, para poder esperar um momento de baixo risco e fazer a sua entrada segura. Se você não entrou em 60 mil dólares, você teve ali milhares de oportunidades para pegar até 57, 58, 59, 60, 61, 62. Você não fez o dever de casa, você tem que ter paciência e parcimônia agora para poder pegar a melhor oportunidade dos próximos dias. Então, se o mercado subir a partir de agora até 80, 90, até mesmo 100 mil dólares, vai com Deus. Eu já estou com a minha fatia, o meu lucro no bolso. Eu não preciso fazer 1000% em uma única pernada. Eu preciso lucrar consistentemente, mês após mês, anos após anos. Assim a gente vai fazendo a nossa bola de neve e construindo patrimônio. Pode ter certeza que não vai demorar muito para a gente conseguir fazer uma reentrada muito mais segura do que o momento atual, muitas das vezes com valor muito melhor do que o momento atual, e a gente fica simplesmente isento da possibilidade disso ser uma manipulação de mercado, uma pegadinha, e se caso a gente retestar novamente níveis abaixo, cerca de 70, até mesmo 65, até mesmo 50 mil dólares, agora ninguém mais fala sobre essa possibilidade e você tem que ter sim ela em jogo. Você só não pode ficar contando. A partir de uma movimentação de alta tão forte como essa, obviamente, ela sim passa a se tornar um pouco mais distante, mas
como você viu, em 2, 3 dias, o mercado muda completamente. Você tem que ficar apegado a realmente estar posicionado em baixo risco e realizar lucro em alto risco. Se você não fizer isso, você nunca vai conseguir ganhar dinheiro consistentemente. Quando a gente olha para a distribuição de supply, eu comentei também que se a gente tivesse uma região com altíssima concentração de supply, mas que o preço estivesse acima dela, a gente teria uma excelente zona de suporte. Nesse momento, foi exatamente isso que aconteceu. Se você viu os vídeos anteriores, sabe que a gente tinha uma correlação inversa. Há poucas semanas atrás, as barras vermelhas aqui estavam maiores e a gente tinha poucas barras verdes aqui abaixo. Então a gente não tinha uma região de suporte formado como foi formado nesses últimos 3 dias. Observe que agora a gente tem uma região entre 63, 62 e 65, muito forte, que pode, inclusive, ser a região que a gente pode vir a retestar em algum futuro próximo do Bitcoin, caso a gente não for ter mais perda das mínimas. Mas eu ainda acredito que semana a semana a gente tem que ficar de olho nisso, porque num piscar de olhos essa situação pode mudar e a gente pode mudar esse contexto novamente. O pânico pode voltar no mercado e a gente pode sim ter novas oportunidades. O problema é que, na maior parte das vezes, quando a gente chega nestes momentos, nessa imersão de medo, incerteza, você tem dificuldade de apertar o gatilho. Eu mostrei várias e várias vezes que eu estava comprado nos 60 mil dólares. Muitas pessoas ainda falaram, não, eu vou esperar a pernada final. E eu deixava claro que, acreditando ainda que ela seria a maior probabilidade, mesmo assim eu estava comprado porque eu queria estar suscetível a uma pernada de alta. E que sim, ela poderia se tornar uma pernada de alta para longo prazo. Ela não se tornou porque foi uma movimentação muito artificial, muito abrupta, e eu preferi realizar lucro neste momento, mas já estou de olho para montar novas posições e dar reentrada no mercado. E quando a gente olha aqui também para como esses investidores estão distribuídos, a gente vê uma coisa que ainda acende uma luz amarela ali. Por quê? Por mais que a gente tenha essa região de suporte recente formado, por causa desse supply concentrado, houve sim uma certa capitulação, uma troca de mãos do dinheiro ali investido em Bitcoin. Porém, quem está segurando esse capital são os investidores recentes. Essas barras vermelhas correspondem a investidores com menos de 155 dias. Esses investidores não têm maturidade. A gente não sabe se caso o preço começar a voltar perto da região onde que eles estão com o preço médio, se eles vão morrer de medo e vão vender as suas posições, ou se eles vão segurar essas posições e se tornar investidores de longo prazo. É por isso que a gente tem que analisar esses dados internos dia após dia para poder montar as nossas estratégias através desse exame de sangue, desses dados, desse DNA que o mercado vai nos mostrando e vai formalizando ali para a gente montar as nossas estratégias. Quando a gente olha para os ETFs, a gente vê fluxo intenso entrando. Observa o tamanho dessas barras verdes, né? Comparado aos últimos dias, a gente praticamente não tinha movimentação, entrada absurda, ou seja, em 2 dias, o sentimento de mercado muda completamente. É isso aí. Bem-vindo ao mercado cripto, meu amigo. E a gente teve um recorde histórico de liquidações. É muito mais fácil a gente ter liquidações na ponta long do que na ponta short. Porque quanto mais o mercado cai, mais as pessoas começam a se alavancar ali, buscando surfar um bull market, né? Buscando uma euforia ali momentânea para surfar um bull market de forma alavancada. São aquelas pessoas que ainda acreditam que numa única tacada vão mudar a sua vida completamente. Mas na ponta short é um pouco mais raro. E a gente teve um movimento de recorde histórico. A gente nunca teve na história tantos bilhões liquidados na ponta short. É por isso que essa é uma movimentação astronômica, mas ao mesmo tempo ela é uma movimentação que devemos tomar cuidado. A gente não sabe a motivação e o real catalisador por trás ali das narrativas, por trás do viés, por trás ali do que o institucional quer que você acredite. Porque sim, o institucional tenta te enganar o tempo inteiro. A gente precisa, eles precisam de muitas pessoas acreditando em uma certa direção
para que eles consigam fazer ali muitos milhões e bilhões de dólares, e aí poucas pessoas arrecadam esse dinheiro de muitas pessoas. Então, nessa movimentação mesmo, eu estava acompanhando em tempo real algumas carteiras, e eu vi carteiras que operavam em frequências altíssimas, comprando e vendendo ao mesmo tempo, onde elas compravam mais do que vendiam e elas mesmo acabavam empurrando o preço para cima de forma artificial, e carteiras essas que faturaram em um dia 500 milhões de dólares. Esse é o jogo dos big players, do investidor institucional, do investidor que você está jogando contra ele. Então você tem que ser realmente altamente estratégico, não ficar acreditando que você vai conseguir acertar o fundo do poço e vai conseguir vender no topo da árvore de Natal. Quando a gente olha para o NUPL, que é a nossa análise de sentimento, sim, não batemos a região em vermelho, que é comum marcarmos finais de ciclo. E aí você pode me perguntar a mesma coisa: Viçoso, você acredita realmente que não testaremos ali, não teremos um nível de sentimento de pânico? Eu acredito que sim, teremos. Mas o que eu acredito não basta. Eu tenho que me posicionar considerando o cenário também que podemos não ter. É diferente de você querer falar, eu garanto que neste ciclo não teremos, porque os institucionais estão entrando, porque o Trump falou isso, porque o fulano falou aquilo. Aí você, meu amigo, está preso em viés. Você tem que se apegar ao que os dados estão mostrando. Se eu tenho um período amostral onde que a cada 4, 5 ciclos, os 4, 5 ciclos tivemos essas movimentações, é óbvio que eu vou acreditar e vou trabalhar considerando que isso vai chegar. Mas eu também sempre tenho que ter o plano B, se caso isso não chegar, como eu vou conseguir surfar essa movimentação. Foi assim que eu fiz, mesmo acreditando que teremos, eu estava posicionado e consegui surfar essa última alta como um todo. A gente vê que essa movimentação artificial limpou o booking inteiro. A gente não tem liquidações para cima. Eu já havia falado que, se caso a gente tivesse uma movimentação de alta para cima primeiro, a gente poderia sim ter uma movimentação em cascata, capturando essa liquidez superior. Foi exatamente o que aconteceu, num nível muito mais alto do que qualquer pessoa imaginou que aconteceria. A gente limpou de uma vez, em 2 dias, 3 dias, já não havia mais liquidez superior. Mas ao passo que essa liquidez deixa de existir, a gente começa a ter uma liquidez concentrada logo abaixo. Essa liquidez hoje se encontra em 63 mil dólares até 65 mil dólares. Neste momento, passa a ser a região mais interessante se caso tivermos um reteste de forma saudável, pode ter certeza que eu estarei dentro novamente nessa região. Quando a gente passa para finalizar nossa análise quantitativa, observa que essa movimentação ficou muito clara como um short squeeze. O que é isso? Uma movimentação artificial onde que o preço iria sendo empurrado ali por grandes players e as próprias ordens de captura de liquidez ajudava a empurrar o preço para cima. Observe o tanto de liquidação que ia capturando a cada pernada para cima. Porque cada ordem de venda que foi capturada por ser liquidada, ela tem que existir uma ordem de compra para absorver a ordem de venda. Para cada vendedor, sempre existe um comprador. Então, acabava tendo compra artificial e empurrando o preço ali para cima. Observe que a gente tinha também um mercado ligeiramente alavancado na ponta long antes de iniciar essa movimentação. A gente tinha aqui 1,4 de contas long para contas short. E agora a gente está com o mercado literalmente no ponto neutro, 1 para 1. Para cada ordem de short, existe uma ordem de compra. O mercado está equilibrado e é isso que vai acontecer nos próximos dias. Então quer dizer que a partir de agora, obrigatoriamente, a gente tem que corrigir? Óbvio que não. É muito possível que a gente fique andando lateral aqui mais alguns dias até que o mercado ou inicie uma leve correção ou ele tenha uma continuidade de alta. A gente precisa que o mercado absorva tudo isso que aconteceu para a gente planejar as próximas ações. Não quer dizer que, se o mercado corrigir, eu não estarei interessado em compra. Como também, se caso o mercado romper a estrutura como um todo e retestar níveis iguais ou ligeiramente acima da região que eu vendi,
pode ser que novamente eu esteja interessado em recomprar até mesmo pelo preço que eu vendi. Entenda que se eu comprar em 79 mil dólares após uma movimentação super artificial como essa, é altamente alto risco. Se alguém conseguiu fazer essa façanha, parabéns. Mas se caso eu tiver um pullback saudável nessa região e o preço começar a desenhar para mim uma continuidade de alta, quando eu compro em pullbacks de forma estratégica, eu estou comprando novamente em baixo risco. O baixo risco, ele não relaciona somente ao preço. Pode ser, inclusive, que 80 mil dólares, 82, 85, em algum determinado momento, constitua um baixo risco muito maior do que o alto risco que eu vejo agora, depois de conseguir surfar toda essa movimentação. O vídeo de hoje foi muito importante para quem estava surfando junto comigo essa movimentação, saber o que eu estou fazendo, mas também foi importante para quem não conseguiu surfar, infelizmente, boa parte dessa movimentação, entender um pouco mais dessa dinâmica de preço, dessa dinâmica de alto risco, baixo risco. E se você quer continuar assistindo conteúdos como esse, não deixe de fazer a sua inscrição aqui embaixo, não deixe de deixar o seu like, deixar um comentário, que assim me incentiva a continuar trazendo aqui um conteúdo de altíssimo nível, as minhas próprias decisões, as oportunidades que eu encontro de forma totalmente gratuita e transparente aqui para vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.